Bom, galera, então, na aula de hoje a gente inicia o assunto de containers. Os containers eles pertencem à biblioteca STL do C++. Para mais informações, você pode ler um pouquinho do livro do Deitel. Lá tem bem descrito como surgiu, quem fez a biblioteca STL, e além de outros containers que a gente não vai abordar aqui nessas aulas que eu vou passar para vocês. Então, o primeiro container, que são objetos utilizados para armazenar outros tipos de dados, vários tipos de dados, tanto criado pelo usuário como os primitivos do C++, vai ser o vector, tá? Então, o vector, para utilizar ele, você precisa incluí-lo. O include é feito da mesma forma que o string, a locale também. Então, você coloca aqui include, menor, e aqui coloca vector, tudo em minúsculo e fecha. Pronto. O vector, ele precisa do std. Então, você pode deixar aqui o std. Na verdade, tem que deixar o std para utilizar, senão você vai ter que fazer aquele mesmo esquema que você faz com o cout. Quando não utiliza o std, colocar std, dois pontos, e aí colocaria o vector. Com o std a gente fica com as coisas mais simples. Então, para declarar o vector, o que a gente faz? A gente coloca aqui o nome vector, tá? Em seguida a gente coloca menor. Agora a gente coloca o tipo de dado que a gente vai armazenar, tá? Então vai ser um conjunto de dados do mesmo tipo de dado que vão ser armazenados no vector. E todos esses tipos vão ser do mesmo tipo que você declarou aqui. Então, para iniciar, eu vou declarar int. Coloco o maior, símbolo de maior, e em seguida eu coloco o nome do vector. O nome fica a sua escolha, mas é bom que que remeta a o que o vector vai armazenar, né? Então vamos colocar aqui inteiros, já que é bem geral. Vamos colocar aqui inteiros. Está feito aqui o nosso vector. Beleza? O vector ele pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser dos tipos primitivos, como eu já falei, e dos tipos que a gente cria. Então eu vou colocar aqui outros tipos. Vector unsigned. Seria o que? Naturais, né? Já que não posso utilizar o sinal de menos. Então, naturais. Vector float. Preços. Vector string. Nomes. A gente pode usar, colocar aqui vector char. Letras. Tá? A gente pode fazer isso aqui também. Vector de palavras. Deixa eu só dar um espaço aqui. Palavras não, strings, né? E aqui dentro desse vector poderia ser qualquer tipo que a gente já fez aqui, né? Pode ser int, float, string, char. Eu vou colocar aqui string. E aqui o nome do vector de vector vai ser texto, né? A gente pode entender um texto como um array multidimensional de palavras, né? As palavras vão estar tanto na horizontal como na vertical. A gente pode criar aqui um struct para testar, para ver se dá para a gente colocar os tipos que a gente criar dentro do vector, né? Então vamos colocar aqui um struct bem simples. Pessoa. Pessoa tem nome, uma string nome e uma entidade, bem simples aqui. Então como ficaria aqui no vector, né? Pessoa é o tipo que eu criei. Se é um tipo, então eu posso fazer como eu fiz com esses outros tipos aqui. Float, int, char, string. Então, vector, pessoa, pessoas. Pronto, está feito aí. Para testar se isso funciona mesmo, a gente pode tentar compilar e executar o nosso programa. Está feito aqui. Pelo menos ele compilou e executou normalmente. Erro de compilação, de síntese, a gente não tem aqui. Certo. Então eu sei como declarar para vários tipos os vectors. Mas para utilizar eles, a gente já vai ter que utilizar alguns métodos para a gente adicionar coisas aí dentro desse vector, né? Os vectors, diferentes dos arrays, eles não necessariamente precisam ser iniciados com uma capacidade. Vocês lembram que para a gente escrever um array, por exemplo, de inteiros, a gente colocaria aqui, né, números e já colocaria a quantidade, tentando prever quantos inteiros eu vou armazenar. Às vezes a gente pode até saber, né, quantos inteiros eu vou armazenar, mas muitas vezes a gente não sabe.
Então a gente tenta criar um número suficientemente grande para caber o que a gente vai adicionar. Porém, o vector a gente não precisa tentar prever, já que ele vai crescer à medida que a gente vai adicionando coisas nele. Então, por exemplo, todos esses vectores aqui ele tem tamanho 0. Quando eu adicionar qualquer um deles, o tamanho deles vai ser para 1. Quando eu adicionar 2, o tamanho dele vai ser 2 e assim por diante. Então, o vector ele funciona assim dinamicamente, à medida que eu vou adicionando coisas nele. Então, para adicionar inteiros ao vector de int, como é que eu faço? Eu não posso simplesmente fazer isso aqui. 0, 1. Né? Adicionar, tentar fazer inteiros, adicionar 1 a inteiros, né? A posição 0 de inteiros. Não posso porque o vector ele tem capacidade 0. Então, eu não posso adicionar alguma coisa que ela não tem a capacidade de armazenar aquilo. Entendeu? Então, eu preciso dizer, primeiro você se expanda aí, né? Você aumente a capacidade para 1 e em seguida você coloque esse elemento nesse espaço que você criou. Então, para dizer isso para o vector, a gente faz o seguinte, a gente coloca inteiros, primeiro diz o nome do vector, então eu vou utilizar esse vector aqui, coloco o ponto, a função, o método que permite a gente aumentar a capacidade e em seguida colocar um elemento é o pushback. Pushback, e em seguida, dentro dos parênteses, você coloca um tipo de dado, mas esse tipo tem que ser o mesmo tipo que você declarou aqui. Não posso colocar string aqui, por exemplo, senão vai dar erro. Tem que ser int, já que eu declarei aqui. Então, vou adicionar 12. Pronto, adicionei 12. Só que eu não só adicionei, como também aumentei a capacidade do vector para 1. Agora sim, para mostrar isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Assim como no array, eu posso pegar a posição 0 do vector. 12. E como eu já tenho essa posição criada, né, no vector, eu posso editar isso aqui. Eu posso modificar essa posição, o que é armazenado nela. Então, inteiros. Lembrando que o vector aqui, ele começa a partir do 0 também, assim como o array. Tá? Então, essa lógica aí não tem nada de diferente até agora. Né? Então, para modificar, a gente pode ir aqui na posição 0, já que eu criei aqui pushback. E posso alterar isso aqui para menos 12. Né? Primeiro eu coloquei 12 aqui e alterei para menos 12. Então o que será que ele vai mostrar aqui? Né? Isso aí já está bem... Aqui faltou um ponto e vírgula. Isso aqui já está bem na cara. O que ele vai mostrar? Vai mostrar o menos 12. Porque primeiro eu adicionei 12 e em seguida eu sobrescrevi o 12 por menos 12. Né? Agora se eu fizer isso aqui direto, não utilizasse o pushback, tentasse colocar o 12 direto, o que aconteceria? A gente obteria um erro de acesso à memória inválido, né? A gente não tem aquela memória para acessar, por isso que ele deu um erro aqui. Nem sempre o programa ele vai apontar o erro. Às vezes ele simplesmente vai continuar executando e você só vai perceber o erro quando você fizer algum cálculo com aquela posição. Tá? Nesse caso aqui ele mostrou, mas nem sempre ele mostra. Então tem que ter muito cuidado quando você manipula os vectors. Certo? Então, por enquanto eu só tenho uma posição no vector, né? Já que eu só usei uma vez o pushback. Se eu fizesse aqui mais vezes, então, mais uma posição, mais 4 posições e mais 4 elementos. O vector, o pushback, ele necessariamente precisa receber um argumento. Você não pode simplesmente criar a posição, tá? Então, vou colocar 11, 10, 9. Aí eu quero mostrar só a posição 3, que é a última, né? 0, 1, 2, 3. Tá aí o 9 que a gente criou e retornou 0, indicando que tudo funcionou corretamente. Legal, né? Então, vamos adicionar mais elementos aqui no vector. E vamos utilizar um for para mostrar isso aqui. Então, menos 1, menos 2, 0 mesmo e 3. Como eu tenho vários elementos, fica meio inviável fazer um cout para cada elemento desse, né? Então, eu posso fazer o seguinte, posso utilizar o for, int i igual a 0 e for menor do que. Aí, com o mesmo pensamento dos arrays, eu pensaria assim, né? Vamos ver quantos elementos eu adicionei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, eu colocaria 8, assim como eu fazia nos arrays, né?
I++. Para mostrar, eu uso o Cout, da mesma forma que eu fiz para mostrar um único elemento, né? Então eu faço inteiros, abre colchetes e fecha colchetes, e coloco o I aqui para ficar alterando a posição do vector do que eu estou vendo, né? Então vamos ver a saída aqui. E o 12, ele mostrou aqui, né? Os 8 elementos que eu guardei no vector. Mas isso aqui implica que a gente precisa saber quantos elementos no vector tem. Mas se fosse o usuário que adicionou, né, não fui eu, se não fosse eu programando aqui que adicionei esses elementos agora, fosse o usuário, como o programador saberia quantos elementos ele adicionou? Então eu teria que estar lá, né, para saber. Mas nem sempre a gente vai estar lá do lado do usuário. Então, para a gente resolver isso, o vector ele já tem um método que diz para a gente quantos elementos tem nele. Independente de quantas vezes você adicionar, ele vai saber quantos elementos tem. Então, para chamar esse método, é assim, você coloca inteiros, que é o nome do vector em questão, coloca o ponto, em seguida size. Size, como o próprio nome já diz, né, é o tamanho do vector. E isso funciona perfeitamente, né? Agora, nas funções, né, que a gente for enviar os vectores, que também tem como enviar vector para funções e métodos, eu não vou precisar enviar o tamanho, já que eu posso descobrir o tamanho a partir do size. Isso é uma coisa legal. Diminui a quantidade de parâmetros, né, das funções. Mas beleza, vamos deixar esse método aqui para fazer a impressão. E se eu quisesse retirar esses elementos, como é que eu faria? Aí você pensaria também da forma dos arrays, né? Seria só sobrescrever um elemento por zero, por exemplo. Só que nesse caso aqui você ia sobrescrever 0 por 0 e não ia dar em nada, né? Então, qual a solução aqui? O vector também tem um método para tirar os elementos em questão. Então, vamos colocar aqui Cout só para a gente saber quando as modificações são feitas, né, no vector. Então, antes de usar o método que apaga, vamos colocar aqui vector preenchido. E aqui um endline para ficar embaixo, ficar melhor de ver. Beleza? Agora para tirar. Vamos tirar, vamos escolher aqui um elemento para tirar. Vou tirar esse 9 aqui. Veja que é o elemento 0, 1, 2, 3, né? O elemento 3. Então, a gente pode chamar esse método aqui, inteiros. Veja que eu sempre estou chamando inteiros porque é o vector que eu quero alterar. Estou fazendo as alterações. Eu não tenho por que chamar nomes aqui, porque nomes eu não tenho nada dentro. Então, eu vou tirar... Não tem como tirar nada de nada, né? Então, vamos tirar de inteiros. O método que, inclusive, o dev já mostra aqui pra gente alguns métodos, né, que o vector tem. Na verdade, todos os métodos que ele tem. Mas o que a gente quer é o erase. Erase, né? O erase ele vai na posição especificada e vai tirar aquele elemento dali. Tá? Então, por exemplo, eu quero tirar o elemento 9, o elemento 3, né? Eu não posso simplesmente colocar o 3 aqui. Os vectors eles têm como se fosse um ponteiro em que você precisa ficar movendo esse ponteiro para ficar apagando. O ponteiro que eu digo é esse aqui. Digamos que o ponteiro seja isso aqui. Essa setinha aqui, né? Esse símbolo de menor. Beleza? Aí você precisa mover esse ponteiro. Se você quer apagar o 9, então eu tiraria daqui, passaria para cá. Aí não é esse ainda que eu quero. Então eu venho para cá e apago esse. Aí também não é esse, mas é esse aqui que eu quero apagar. Então eu preciso deslocar esse ponteiro para a posição 3. E o ponteiro ele sempre começa do início. Então como é que eu posso fazer um cálculo aqui para modificar esse ponteiro? É simples assim. Ó. Se você tem um ponteiro aqui nessa posição, é só você somar 1 mais 2 elementos para a gente, mais 3 elementos para a gente chegar aqui no terceiro elemento, né? No quarto elemento, na verdade. Desculpa. Então a gente faz o seguinte aqui. Que funciona assim, ó. O ponteiro que eu digo é esse aqui. Certo? Então o ponteiro ele sempre começa no primeiro elemento. Para apagar o elemento 9, eu preciso deslocar esse ponteiro uma determinada quantidade de vezes. Então seria
uma, duas, três vezes. Eu preciso deslocar esse ponteiro 3 vezes, desde o início, ou desde o fim também, que a gente pode deslocar do fim. Mas é mais fácil do início, né? Para apagar o elemento de valor 9. Então, eu faço assim, o ponteiro a gente pega assim, inteiros. A gente chama isso aqui de iterador, na verdade, mas eu vou dizer aqui ponteiros. Begin. Então, esse aqui é o meu ponteiro, meu iterador. Agora, para deslocar ele, eu preciso somar mais 3. Então, desloca aí 3 posições. Ele está aqui em 0, então vai 1, 2, 3. Chega no 9 e apaga o 9. Beleza? E fecho aqui. A gente pode chamar de novo esse código aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, para a gente mostrar na tela a modificação. Então, vector depois do erase. Eu acho que não vai ficar um do lado, não vai ficar. Então, vamos colocar aqui mais uma line para dar um espaço e a gente conseguir visualizar melhor os dois momentos. Eita, não, aqui não, né? Vamos colocar aqui uma line fora do for, de preferência. Pronto, agora sim. Prontinho aqui. 12, 11, 10, 9 está aqui ainda, menos 1, menos 2, 0, 3. Beleza. Já aqui, veja, ó, 12, 11, 10, aí o 9 saiu daqui. Não tenho mais o 9. Veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7 elementos. Ele tirou realmente. Ele não sobrescreveu, ele realmente tirou o elemento daqui. Agora, uma observação interessante aqui nesse arrays, eu vou ter que colocar a posição de cada elemento para vocês visualizarem melhor. Então, vamos colocar aqui os colchetes, né? O primeiro vai aqui, em seguida vem a posição, depois vem a outra parte de colchetes e igual. E aqui tem outro operador. Vamos copiar isso aqui, para cá. Compilar e executar. Veja uma coisa aqui. O 9 ele estava na posição 3, né? Quando eu tirei a posição 3, na verdade, eu tirei o 9, né? Mas eu realmente tirei a posição 3 nesse caso. Só que a posição 3 volta com outro elemento aqui, tá vendo? Na posição 3, agora vai ser o 1. Menos 1, na verdade. Então, veja que o menos 1 aqui era o 4. E aqui ele ficou o 3. O menos 2 era o 5, aqui ficou o 4. Ou seja, ele reorganizou para não ficar um buraco aqui no meio, né, do 3, e ficar os elementos nas mesmas posições que estavam antes. Ele reorganizou os elementos. Isso aqui você tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, eu quis apagar o elemento da posição 3, né? Se eu quisesse apagar o da posição 3 e o da posição 4, aí você pensaria em fazer assim, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E só colocaria 4 aqui. Beleza, então quais são os elementos que a gente quer tirar? A gente quer tirar o 9 e o menos 1. Será que se eu fizer isso aqui vai dar certo? Vamos testar. Então, 9 e o menos 1 não é para estar aqui. Então, veja. O 9 saiu. Na posição 3 eu não tenho mais o 9. E o menos 1 continuou aqui. Viu? O menos 1 continuou aqui. Por quê? Por causa da reorganização que acontece quando você apaga um elemento. Quando você apagou pela primeira vez, né, o menos 1 ele não é mais na posição 0, 1, 2, 3, 4. Ele tomou o lugar desse 9 aqui. Então, ele é na posição 3. E quem é na posição 4 agora vai ser o menos 2. Então, quem eu apaguei foi o menos 2, naquele caso, não o menos 1. Para ficar melhor de visualizar isso aqui, vamos imprimir 3 vezes, né? Para a gente verificar cada etapa. Acho que vai ficar melhor de visualizar isso. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Depois desse primeiro erase aqui. Cout. Depois do primeiro erase. Depois do segundo. Vamos ver se isso aqui. Dessa forma a gente consegue visualizar melhor, né? Então, o 9 era na posição 3, né?
Depois eu tirei esse 9, então esses elementos subiram para cá, para cima, né? É como se eu tivesse empurrado para cima. Então, veja que o 3 agora é do menos 1. O menos 1 está na posição 3, não no 4, como eu tinha pensado aqui. E por causa disso, eu acabei apagando o menos 2, ao invés do menos 3, do menos 1. Veja que o menos 2 aqui não está mais aqui. Então, o certo a fazer aqui seria eu apagar a posição 3 de novo. Né? Se eu quisesse apagar o 9 e o menos 1, porque eu tiro a posição 3, então o 9 vai embora. Quem está na posição 3? O 1 menos 1 que eu quero tirar. Então, eu tiro a posição 3 de novo e agora sim, eu consigo o resultado que eu queria. Então, muito cuidado quando for utilizar o Erase, né? Então, a gente tem como pegar os valores, tem como remover, não é? Vocês viram que eu posso modificar, da mesma forma que eu modifico os arrays, né? Eu posso ir lá, pegar a posição através dos colchetes e colocar o meu elemento lá. Vamos fazer um vector, vamos utilizar o vector de pessoas para cadastrar algumas pessoas. Então, vamos apagar isso aqui, vamos apagar não, vamos copiar. Copiar também não, é comentar. Então, para comentar, a gente pode apertar Ctrl, ponto e vírgula, que ele comenta tudo que tiver selecionado aqui, tá vendo? Deixa eu só compilar e executar para ver se eu não comentei nada errado. Pronto, beleza. Para pedir ao usuário, como é que a gente faria, né? A gente faria aqui, cout, digite as informações, digite a idade e o nome primeiro. Nome e idade do usuário ou da pessoa. Pronto. Certo. Então a gente coloca aqui inline. A gente pode pedir isso aqui 3 vezes, né? Então vamos colocar aqui um for int igual a 0 e for menor do que 3 e mais mais. Vou colocar aqui. Digita o nome e a idade da pessoa. E aí vai digitar embaixo. Não, vou colocar aqui do lado mesmo. Aí aqui eu coloco cin. String não, vamos ter que fazer aqui. Vamos ter que criar aqui um struct. Um struct auxiliar. Então, pessoa aux. Beleza? Eu fiz aqui com struct, mas vocês poderiam fazer com classes também, é até melhor, né? Daí você fazia daquela mesma forma, né? Pegava lá o set, para colocar os elementos na classe precisaria set, e para pegar de volta get. Então, na minha pessoa aux, eu vou chamar nome. Ele não colocou aqui a sugestão. Será que eu escrevi errado? Pessoa aux. Coloquei errado, aqui não é struct, né? Que é pessoa. Pronto. E aqui do lado, pessoa.aux.idade. Eu coloquei no cin porque eu vou digitar só a primeira palavra, tá? Não vou digitar duas. Então dá para utilizar aqui no cin mesmo. Como são um cout e um cin dentro do for, eu preciso colocar as chaves. E além disso, eu preciso colocar esse struct dentro do meu vector, né? Pessoas. Como é que eu faço isso aqui? Eu posso dar um pushback. Colocar aqui um pushback para colocar pessoa aux dentro do meu vector. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou receber nome e idade, vou jogar na minha struct e em seguida passo para o meu vector. Depois eu sobrescrevo os dados que eu tenho, nome e idade, com os novos dados que o usuário vai digitar novamente e em seguida repasso essa struct para pessoas e isso 3 vezes, né? Eu vou precisar de outro vector para mostrar, acho que eu posso reaproveitar isso aqui. Está comentado, mas a gente pode colocar aqui e tirar o comentário, né? Aqui vai ser pessoas, já que o vector que eu quero imprimir é pessoas, ponto size. Veja que o size funciona para qualquer tipo de dado. Esses métodos funcionam para qualquer tipo de dado porque internamente eles já foram feitos assim, né? Eles utilizam um mecanismo de template para
receber todo tipo de dado, até o que você criar. Então, size, aí eu posso colocar aqui pessoas, aí coloco os colchetes, da mesma forma com array, que eu fazia com array, né? Colocava i aqui, pego o nome, e embaixo coloco pessoas e ponto, idade. Coloco embaixo também. Vou colocar 2 underline para ficar uns espaços, a gente conseguir visualizar melhor. Então, um programa aqui bem simples, vamos ver se isso aqui funciona. CI não funcionou, faltou um ponto e vírgula aqui. Vamos ver, pronto. Digite o nome e a idade da pessoa. Então, João 17. Daniel 28. Sara 27. Tá aí. João 17, Daniel 28, Sara 27. Tá? Então, o básico, né, para vocês fazerem isso aqui é você utilizar o comando de adicionar um elemento, tanto a aumentar a capacidade como um elemento, que é o pushback, para tirar o erase. Para modificar, vocês podem utilizar esse operador aqui, colocando a posição. Tá? E o size, para vocês saberem o tamanho do array. Ele retorna um sign aqui, eu acho, ou é um size type aqui, que dá para você saber qual é o tamanho disso aqui. Para finalizar, vamos só fazer aqui um método de impressão, para vocês verem que dá para passar um vector para um método, né, uma função. Então, vamos colocar aqui print, void print vector. Então, como é que vocês fazem aqui? Você coloca vector. O vector, você vai ter que especificar que tipo de dado aquele vector armazena. Então, ruim é isso aqui, né? Mas, nesse caso, o que a gente quer mostrar? Vamos mostrar a lista de pessoas. Então, pessoa. E um nome qualquer só para a gente utilizar. Vou colocar aqui pessoas. Como eu já fiz ali embaixo, posso copiar aqui, né? Para aproveitar. É isso aqui que eu quero fazer lá. Cadê aqui? E coloco aqui. Beleza. Tá, aqui. Para mostrar isso aqui, eu posso chamar, logo depois do for, print vector. E eu só coloco o nome do vector aqui. Não preciso colocar mais nada além disso. Então, pessoas. Pronto. E lá em cima eu faço a impressão do vector com a função. Vou digitar aqui mais uma vez, só com os nomes. João de novo. 12. Carla 13. Pedro 14. Tá aqui. João 12, Carla 13, Pedro 14. Beleza, então posso passar. Inclusive é bom a gente ficar utilizando cada vez mais funções para a gente passar os vectors e fazer a impressão. O vector ele é passado por cópia, tá? Não é por referência não. Isso significa que se você tem um vector de 100 posições lá na main, ele vai fazer outro vector aqui de 100 posições, totalizando 2 vectors de 100 posições na sua memória. Então, muito cuidado ao fazer cópias de vectors, porque você pode acabar recebendo um estouro de memória. Então, a aula de hoje termina por aqui e vejo vocês na próxima aula. Valeu!